Você é jovem, iniciante, está interessado em iniciar nesse mundo dos investimentos? Quer conhecer como funciona e o que existe no meio de tantos produtos disponíveis em seu banco ou corretora? Então vem comigo! Hoje vamos passear pelas principais opções de renda fixa. Renda fixa, como funciona? Fala galera, aqui na sua telinha, Bruno Cardoso, trazendo educação financeira e investimentos ao alcance de todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Embarque nessa viagem. Hoje vamos passear pelos principais títulos disponíveis para investimento no mundo da renda fixa. O brasileiro se acostumou por muito tempo a investir em renda fixa, claro, dado o nosso histórico de taxas de juros entre as maiores do mundo. Apesar disso, o cenário está mudando em todo o mundo. As nações desenvolvidas estão reduzindo suas taxas de juros, buscando fomentar o crescimento econômico. Alguns países na Europa já até trabalham com taxas de juros negativas. Mas e o Brasil? O Brasil tem ido pela mesma linha, buscando fazer reformas que permitam que seja criado um ambiente estrutural favorável ao desenvolvimento econômico do país, o que vai trazer crescimento. Com a inflação sem pressão e sob controle, a taxa de juros nacional, a Selic, já chegou a 5,5% ao ano, e há a expectativa do mercado de que ela cabe em 5% ou menos ao final desse ano. Apesar desse cenário, a renda fixa ainda tem um papel, como reserva de emergência, reserva para aproveitar oportunidades, ou seja, liquidações de ativos no mercado, para investir com foco em objetivos de curto e médio prazo e também como parte integrante de um portfólio de carteira, reduzindo a volatilidade geral. Mas vamos lá, você sabe o que é renda fixa? Antes de começar a nossa viagem, aproveita e já se inscreve no canal. Aperta também o sininho com força. Assim, você terá acesso a todos os vídeos do canal e será sempre o primeiro a ser informado quando um novo vídeo sobre educação financeira e investimentos chegar ao ar, ok? Não deixe de apertar. Vamos então ver o que é renda fixa? Vamos lá. Títulos de renda fixa são investimentos que têm uma data de vencimento na qual você receberá o valor que foi previamente pactuado no momento em que você efetuou a compra do título. Daí vem o nome renda fixa. Você saberá quanto irá ganhar ao final do investimento. Ele pode ser um investimento que pague um percentual fixo, como por exemplo 7% ao ano. Nesse caso, chamamos o título de pré-fixado. Ele também pode ser um investimento que remunere com base em indicador, como por exemplo 100% do CDI, ou CDI mais 2%, ou IPCA mais 3%, e aí chamamos esses títulos de pós-fixados. Repare que eu menciono retornos relativos ao CDI, que são comuns em muitos títulos de renda fixa. Mas o que é o CDI? CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, instrumento que permite que os bancos emprestem dinheiro entre si. O importante aqui, para o nosso entendimento, é que quando um título informa que remunera em função do CDI, você pode simplificar, você não precisa calcular CDI. A gente simplifica e usa a taxa Selic nos cálculos, pois a diferença entre elas é bem pequena. O CDI até se baseia ao redor da taxa Selic. Entendido? Então vamos voltar. Enfim, o que ocorre quando você compra um título de renda fixa? Você vira um credor, isso aí, e quem pega seu dinheiro vira devedor. Você vai e empresta seu dinheiro a alguém hoje, esperando o quê? Esperando receber no futuro o capital emprestado mais juros que remunerem esse tempo em que o dinheiro foi usado por terceiros. Agora que nós vimos alguns conceitos básicos de renda fixa, vamos afinal conhecer algumas das principais opções de investimento nesse mercado de renda fixa. Vamos lá? Vamos então conhecer. Vamos começar pelo investimento em títulos emitidos pelo setor público. O governo federal é considerado o tomador de menor risco do país. Afinal de contas, quem controla a política monetária? E a política fiscal?
E a política cambial nacional? É o governo. E quem, em caso de dificuldades, tem aquela chavezinha especial para acionar a máquina que faz real e coloca um monte de dinheiro no mercado? Claro que se fizer isso vai gerar muita inflação, mas novamente o governo. Então, o programa do Tesouro Direto pertence ao governo federal e negocia títulos públicos federais de diferentes tipos, pré-fixados, pós-fixados atrelados à Selic, a taxa de juros nacional, e pós-fixados atrelados ao indicador oficial de inflação, IPCA, que são chamados de IPCA+. Já vimos isso, o que é pré e pós-fixada. Todos esses títulos têm alta liquidez, com resgate no dia seguinte, chamado D+1. Além disso, o mercado costuma estar aberto todos os dias úteis, de 9h30 às 18 horas, possibilitando a negociação, compra e venda. Os títulos atrelados à Selic são bastante conservadores, não sofrem variações bruscas e nem variações negativas, e são indicados para fins como reservas de emergência, redução da volatilidade da sua carteira de investimentos ou objetivos de curto prazo. Já os títulos pré-fixados e os títulos IPCA+, possuem e são indicados por opções de médio e longo prazo. Atente que eles sofrem marcação ao mercado, ou seja, tem seu preço reavaliado diariamente de acordo com as mudanças no cenário macroeconômico. Isso significa o quê? Que o preço desses títulos que são marcados a mercado varia de forma inversamente proporcional ao risco e à taxa de juros. Ou seja, se o risco aumenta, risco Brasil, ou a tendência dos juros é para cima, o preço desses títulos vai para o inverso, ele vai cair. Já numa situação em que há expectativa de queda dos juros, o preço dos títulos vai aumentar. Então, nesses títulos, você pode ter prejuízo ou mesmo lucros maiores que o pactuado, caso você venda antes da chegada do vencimento. Porém, fique tranquilo, se o seu objetivo é outro, basta você guardar o título até o seu vencimento e aí você vai receber exatamente o que foi pactuado, independente de qualquer variação que ocorreu ao longo do tempo por conta da marcação ao mercado, ok? Você também tem a opção de escolher entre títulos que pagam ou não cupom, ao comprar os títulos públicos pré-fixados ou IPCA+. O que é cupom? Títulos que pagam cupom são aqueles que efetuam pagamentos de juros intermediários semestrais. Esses juros são chamados de cupons. Então, se você compra um título sem cupom, você recebe o capital investido acrescido de juros somente lá no final, no vencimento do título. A vantagem de títulos que pagam cupom é que você reduz o tempo médio de pagamento do seu investimento, que é conhecido como duration. Você vai trazendo a cada 6 meses um pouco do pagamento. Já a desvantagem é que conforme você reduz esse tempo médio, você paga mais imposto de renda, tá? Porque você paga sobre esses rendimentos intermediários. E por falar em imposto de renda, como ele funciona para renda fixa de forma geral? Saiba que nos investimentos de renda fixa, o que inclui os títulos públicos que falamos aqui, a alíquota de imposto a pagar é maior no início, mas ela diminui quanto mais longo o seu investimento ficar. Ok? Vamos ver. O imposto começa com uma alíquota de 22,5% e ele pode cair até 15%, a alíquota pode reduzir, se o seu investimento for feito e ficar lá por mais de 720 dias. É o que a gente chama de tabela regressiva. É importante que você entenda que o imposto de renda só é cobrado sobre a parte que se refere aos juros que você recebe como rendimento. Tá? A parte que se refere ao capital que você usou para investir e comprar o título, essa é isenta de imposto de renda. Bom, caso você queira conhecer em mais detalhes os títulos públicos, basta acessar o site do Programa do Tesouro Direto. Ele é bem didático, inclui simuladores de rendimento e até vídeos explicando o funcionamento de cada um dos títulos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo no texto, tá, do vídeo, aí no YouTube, o link para ele. E aí você vai e conhece um pouco mais. Fechado? Vimos opções de investimento em títulos públicos, mas existem também inúmeras outras opções para se investir em renda fixa no setor privado. Vamos conhecer hoje algumas das principais? Vem comigo! A primeira forma, e talvez a mais encontrada no mercado, junto com fundos de investimento, é emprestar seu dinheiro para um banco. Não, você não ouviu errado. Você empresta dinheiro para o banco. Você pode escolher o caminho mais fácil e continuar tomando crédito dos bancos por meio de cartões, cheque especial e diversos tipos de empréstimos. Ou você pode estar na outra ponta, em que você empresta dinheiro para o banco
e você é remunerado com juros nesse processo. O CDB, Certificado de Depósito Bancário, acessível para as pessoas físicas, é um investimento que permite aos bancos captar recursos. O seu capital emprestado ao banco ficará retido no CDB até a data do vencimento, quando você receberá o seu capital acrescido de um prêmio que pode ser pré-fixado ou pós-fixado. Isso é de acordo com o CDB que você comprou. Existem exceções a essa regra, porém, é importante que o CDB explicite de forma bem clara que ele possui liquidez diária. Somente nesse caso de liquidez diária, você poderá ter a opção de retirar seu dinheiro antes do prazo de vencimento. Mas, e como o banco ganha dinheiro? Bom, o banco pega o seu dinheiro e te paga, por exemplo, X de prêmio. E ele faz o quê? Ele pega e empresta a terceiros, cobrando taxas muito maiores que esse X. E essa diferença entre o que ele paga a você e o que ele recebe é chamado spread bancário. O CDB permite ao banco financiar qualquer uma de suas atividades. Porém, existem outras formas de investir cujo crédito é especificamente atrelado a um setor da economia nacional que é incentivado. Instrumentos como LCI, LCA, CRI e CRA são alguns desses títulos incentivados de renda fixa. Os instrumentos LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, também são títulos emitidos por bancos. Porém, o crédito é obrigatoriamente usado para financiar esses setores da economia. Já o CRI e o CRA são chamados certificados de recebíveis, operações também atreladas aos setores imobiliário e agronegócio da economia, e cujo entendimento é de ligeira complexidade, está um pouquinho acima. Dessa forma, a gente vai simplificar e vamos tratar o exemplo, tá? A forma de explicar por meio de um exemplo. Vamos lá, uma construtora constrói um empreendimento, como por exemplo um prédio ou um shopping, e digamos que ela realize vendas a prazo. Desta forma, a construtora só vai receber o pagamento das vendas ao longo de muitos anos. O problema é, a construtora precisa do dinheiro de volta agora, no prazo curto, para poder financiar as atividades de construção dos prédios ou do shopping seguinte. Nesse caso, ela procura uma instituição que cria títulos CRI, imobiliários, que se referem a essas dívidas. Assim, a construtora recebe hoje o dinheiro que é oriundo da venda desses CRIs ao mercado, tá? E aí, esse CRI já não estando mais na posse dela, ela já ganhou o dinheiro dela, e quem compra esses CRIs é que passa a receber esse fluxo de pagamento das prestações efetuadas por quem comprou esses imóveis a prazo. Daí é uma forma de trocar um dinheiro hoje por um fluxo de renda. Algumas características unem esses títulos, LCI, CRI, LCA e CRA, além da destinação fixa do seu crédito. Começando pela baixa liquidez, ou seja, seu capital fica preso até a data do vencimento. Outra característica importante é que eles são títulos de setores incentivados pelo governo e, por isso, são isentos da cobrança do imposto de renda. Bom, pelo menos, né, até essa próxima reforma tributária. Depois a gente não sabe. Antes de investir em algum desses instrumentos, é importante entender se o banco ou instituição é um bom pagador. Porque ao investir seu dinheiro em um desses títulos, você corre riscos, sendo um dos principais o risco de crédito. O que é risco de crédito? É o risco da instituição não conseguir honrar o empréstimo, ela não te pagar de volta e fazer o quê? Te dar o tradicional calote. Então, para minimizar a chance disso acontecer com você, é importante checar o rating da instituição, o selo de bom pagador. Uma forma fácil de checar o grau de risco de bancos é por meio do site do Banco Data. Eu vou deixar o endereço também aqui embaixo no texto do vídeo. Esse site te permite procurar pelo nome da instituição e verificar informações sobre ela, como os últimos balanços publicados, o histórico de lucros ou de prejuízos, o patrimônio líquido e o índice Basileia, entre vários outros. Assim, você evita correr riscos desnecessários. Mas e se mesmo assim houver o calote? O que eu faço? Bom, existe um instrumento chamado FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo privado que protege alguma das aplicações de rendas fixas. Não são todas, são só algumas, como por exemplo o CDB. O que o fundo faz é pagar a você os valores que o banco te deu calote. Porém, nem tudo são flores. O primeiro ponto é que o pagamento somente é efetuado para os títulos que são protegidos pela FGC, como CDB, LCI e LCA. Os outros você perdeu.
O segundo ponto é, o pagamento não é imediato. Pode demorar alguns meses até você receber seu dinheiro de volta. E até lá, juros zero. O terceiro ponto é que o pagamento tem teto. Hoje, 250 mil pelo par CPF aplicação e 1 milhão de teto máximo total pelo CPF. Para quem tem muito dinheiro, o FGC não é garantia. Então, melhor ainda, preste atenção no grau de risco da instituição antes de aplicar o seu dinheiro, para depois não precisar ficar esperando o FGC, ok? Olho vivo. Por fim, vamos ver o que são debêntures. É uma outra opção de investimento. Debêntures são títulos de dívidas, só que eles são emitidos pelas próprias empresas, ou do setor privado ou de economia mista. Esses títulos permitem que as empresas captem dinheiro diretamente no mercado. Para quê? Para financiar os seus projetos ou mesmo reestruturar suas dívidas atuais. Eles são diferentes de ações, pois você passa a ser credor da empresa e não dono. Eles são interessantes para as empresas. Por quê? Porque permitem que elas ditem as condições sobre as quais vão captar dinheiro no mercado. Por exemplo, elas conseguem determinar exatamente o prazo de pagamento e a quantidade de juros que elas vão usar, tá, para remunerar os investidores. Não ficam à mercê dos bancos. O que não falta são opções de títulos, não é? Então aproveita o embalo, curta o vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, que já já vamos continuar. Você sabia que havia tanta opção assim disponível ao investidor? E só falamos de renda fixa, hein? E quem achava que bastava apenas olhar o retorno? E acabou de descobrir que tem muito detalhe para analisar antes de investir. O que nós vimos? Nós vimos investimentos públicos, como o programa Tesouro Direto. Também vimos investimentos privados, como o CDB, associado à carteira de crédito de banco, LCIs e CRIs, que financiam o setor imobiliário, LCAs e CRAs, que financiam o agronegócio, e as debêntures, que permitem às empresas de economia mista ou privada se financiar diretamente. Vimos ainda uma série de pontos de atenção e detalhes que você precisa analisar antes de investir, como, por exemplo, a marcação ao mercado. Não vamos dar mole, investir com consciência. Então faz o seguinte, vá lá e segue meu Twitter, @BrunoBRCard. Lá nós vamos continuar falando sobre educação financeira e investimentos, como estes aqui de renda fixa que nós abordamos hoje. Aproveito e lembro que existem inúmeras outras opções de investimento e que já para o próximo vídeo nós vamos explorar o mundo das ações. Aguarde em breve. Bom, chegou a hora de me despedir por hoje. Eu encontro vocês novamente no próximo vídeo. Sucesso a todos nós! Fui, galera! Um grande abraço e até!